boa noite e agradecer o convite por vir falar aqui. Enfim, eu vou falar um pouco de como foi feito esse convite, que para mim foi especialmente interessante. E normalmente a gente vai falar sobre transporte público nos lugares. E daí chamaram a gente para vir falar aqui. E eu pensei, tá bom, tudo bem, eu vou falar sobre transporte público. E daí eu passei meu e-mail. E daí eu recebo o e-mail falando, não, então, o debate vai ser para analisar o papel do desejo, das manifestações de junho e das novas formas de se manifestar. Eu vi que eu tinha entrado numa cilada. Mas enfim, eu vou tentar fazer um pouco disso. E daí eu estava pensando como eu ia falar disso. E daí não teve outro jeito. Eu vou entrar nisso começando falando sobre transporte público. Então, primeiro, na verdade, eu gostaria de contar um caso. Enfim, a gente no Movimento Passe Livre faz diversas atividades, a gente vai para diversos bairros periféricos, junto com outros movimentos sociais, em que a gente discute transporte junto com eles e tenta pensar um pouco, enfim, quais seriam as necessidades cotidianas de mobilidade deles, como elas são afetadas, etc. E daí, umas 2 semanas atrás, a gente fez uma atividade com um movimento social lá na Zona Sul, em que a gente tentou uma nova atividade, que a gente ainda não tinha feito. O que a gente resolveu fazer é dividir em 2 grupos. Um grupo dos empresários e um grupo dos usuários do transporte. E o resultado foi muito interessante, porque a ideia era dividir nesses 2 grupos e cada um devia formular como o transporte público vai ser melhor para ele, para esse grupo, né? Como o transporte público vai ser melhor para o empresário e como ele vai ser melhor para o usuário. E daí foi muito interessante, porque pelo lado do empresário foi muito rápido. O pessoal em 15 minutos mais ou menos já tinha formulado tudo. Porque eles sabiam como o transporte público devia ser feito para ser bom para o empresário. Era muito fácil, porque enfim, se não está bom para eles, do jeito que eles estão usando, eles imaginam que está bom para alguém, né? Porque se está todo mundo espremido dentro de um ônibus, tem que pagar caro por aquilo ainda por cima, bom, deve estar bom para alguém. E por mais que eles não entendessem exatamente quais são as nuances, quais são os detalhes técnicos, como funciona o repasse das empresas de transporte para a prefeitura e vice-versa, como funciona a integração, as nuances técnicas do transporte público, eles entendiam muito bem essa parte, né? Olha, o empresário, eu tenho que pagar toda vez que eu entro no ônibus, toda vez que a catraca roda. Então, pera, para o cara que é dono dessa empresa, para o cara que é dono desse ônibus, melhor ter um ônibus lotado, né? Por quê? Porque é mais fácil. Ele paga um cobrador a menos, paga um motorista a menos, paga um veículo a menos, a manutenção de um veículo a menos, e melhor, está lotando todo mundo dentro de um mesmo ônibus. Agora, por outro lado, os usuários tiveram muita dificuldade de formular o que eles gostariam, o que eles esperavam do transporte público. A gente ficou um bom tempo lá e, enfim, não saiu muito do básico. Assim, a gente queria que tivesse um preço mais justo, a gente queria que, talvez transporte de 24 horas seria interessante, enfim. Foram surgindo algumas possibilidades. Mas, enfim, acho que essa cena, esse pequeno caos, ilustra bem a situação que a gente vive. A gente vive um cotidiano, na verdade, que é justamente de repressão do desejo, por assim dizer, né? A cidade é uma expressão das relações sociais. Muito mais do que simplesmente o lugar que a gente vive, em que se dão nossas relações, a cidade é feita de acordo com determinados interesses, toda ela é pensada de acordo com uma certa lógica. Por isso que a gente tem um centro da cidade que é extremamente rico, enquanto a gente tem as periferias distantes e pobres. E daí, acho que o transporte público, em especial, é muito interessante para se pensar isso, né? A catraca, na verdade, dentro do transporte público, é a grande expressão dessa cidade, porque ela é uma barreira física que discrimina quem pode circular pela cidade. Na verdade, ela é um dos fatores mais importantes na alienação das grandes metrópoles, porque ela separa os trabalhadores, as pessoas que estão fazendo essa cidade rica, esse centro, do jeito que ele é. Ela separa as pessoas que trabalham nesse centro, que fazem ele,
dele, elas não usufruem desse mesmo centro, dessa mesma riqueza, desses serviços que estão lá. Então, por um lado, isso é muito interessante porque evidencia a transversalidade que é falar de transporte, né? Quando você fala de transporte público, você nunca fala de transporte público em si. O transporte público está determinando como vai ser o acesso a todos os outros bens da cidade, né? E, na verdade, isso é muito interessante, né? Porque numa cidade das dimensões de São Paulo, com o tamanho dela, enfim, e com a concentração dos serviços nela, né? Isso que eu estou falando, que todos os serviços essenciais se encontram no centro, na zona oeste e não nos bairros de periferia, é muito complicado falar na própria noção de direito, né? Como você vai falar em direito quando a necessidade, quando a mobilidade, quando o fator essencial para alcançar esses direitos, que é a educação, a saúde, etc., é um privilégio de quem pode pagar a tarifa. Então, na verdade, é como se as catracas que a princípio estão no ônibus, elas não estão só no ônibus, é como se elas estivessem espalhadas por toda a cidade, impedindo que as pessoas tenham acesso a essa cidade que elas mesmas produziram. Só para dar um exemplo disso, dentre os diversos trabalhos que a gente faz, um trabalho que a gente tem feito na Zona Sul de São Paulo, que a gente começou há pouco tempo, é em Parelheiros. Indo para lá, deve fazer 3 semanas, a gente conversou com o pessoal de organizações do bairro, enfim, que falaram que eles precisam andar 12 quilômetros para chegar num ponto de ônibus. Eles precisam andar 12 quilômetros para poder pegar um ônibus lotado para ir para o centro da cidade. Isso quer dizer o quê? Que eles precisam acordar às 3 da manhã para ir para o trabalho. Mas mais do que isso, vamos pensar. A gente tinha algumas velhinhas lá. Essas velhinhas precisariam andar 12 quilômetros para ir para um ponto de ônibus. Vamos dizer que elas têm algum problema de saúde, algum tratamento que elas precisam fazer, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem um modelo hierarquizado, né? Ele tem, em todos os bairros de São Paulo, tem um serviço básico que atende todo mundo, os tratamentos mais simples, enfim. Mas, por exemplo, os tratamentos mais complicados, os tratamentos que exigem maiores investimentos, só tem em alguns determinados lugares, como o Hospital das Clínicas, etc. E daí, por exemplo, uma velhinha que tem um problema de saúde em Parelheiros, que precisa andar 12 quilômetros para chegar no ponto de ônibus para ir para o Hospital das Clínicas. Olha, sinceramente, acho que vai fazer mais mal para a saúde dela andar até o ponto de ônibus, os 12 quilômetros, do que, enfim, deixar de fazer esse tratamento. Então, essa é a realidade urbana que a gente vive, né? Que, de fato, torna complicado falar em direitos sociais. Mais do que isso, acho que ainda tem um outro caso interessante, que é de uma pesquisa que saiu em 2003, na Folha de São Paulo, que mostrava que um grande número de moradores de rua do centro de São Paulo, que na época estava começando a ser considerado um dos grandes problemas da cidade, enfim, moravam na rua por conta do transporte público. Eles tinham casas na periferia, numa periferia distante, mas eles não tinham como ir e voltar todo dia, seja pelo custo da passagem, seja pelo tempo. Eles não teriam como chegar no trabalho e voltar. Não valia mais a pena. Então, acho que isso deixa claro, né, que o transporte público, ele tanto que afirma e evidencia a lógica na qual a gente é tratado como objeto, no qual as pessoas que usam o transporte público são simplesmente usadas para a reprodução do sistema. Acho que nada mais óbvio isso do que saber que os ônibus que a gente anda aqui em São Paulo são feitos a partir de chassis de caminhão. Eles são feitos para transportar carga, eles não são feitos para transportar gente. Daí, enfim, dada essa situação, por um lado, muitas vezes a gente pode se submeter a essa forma de sociabilidade. É o que acontece no cotidiano, na maioria das vezes. A gente interioriza essas relações sociais. A gente, de certa forma, acha que elas são naturais, que elas são imutáveis, que as coisas são assim mesmo. A gente reprime nossos desejos, né? E aceita o discurso técnico, o discurso das planilhas, que vai falar que teve aumento porque teve inflação e não tinha como não aumentar o preço do ônibus, que, enfim, as coisas precisam ser desse jeito, que não é possível elas serem de outro jeito. E, na verdade, é muito comum a gente ver essas catracas que estão postas no sistema de transporte, que ele espalha pelas cidades, também, de certa forma,
sendo interiorizados pelas pessoas, né? Muitas vezes eu já ouvi gente falando que o problema não é que o problema não é que falta ônibus. O problema é que as pessoas não sabem se colocar direito no ônibus. Então, se todo mundo se espremesse um pouco mais, não teria problema nenhum. Em vez de pensar que não, deveriam comprar mais ônibus para a gente circular na cidade. Ou, não sei, acho que uma das coisas mais absurdas que eu já vi na vida foi quando aconteceu o aumento da tarifa de 2011, que primeiro aumentou o preço da tarifa do ônibus, depois aumentou a do metrô. E fizeram uma entrevista com o governador na época, já era o Geraldo Alckmin, e ele falou, não, a gente precisou aumentar a tarifa do metrô porque estava tendo uma sobrecarga do sistema. Ou seja, já que tem muita gente usando o serviço público, vamos deixar ele mais caro, para as pessoas não terem acesso a ele. E, de certa forma, a gente aceita isso no cotidiano, a gente muitas vezes acha isso normal. E aí acho que, enfim, existe uma particularidade no transporte público. As pessoas acham especialmente normal, porque as pessoas já pagam por esse transporte público, enfim. Mas, por um lado, a gente também vê algo diferente. Se você for ver, é muito comum nas periferias as pessoas pularem as catrapas, que é uma prática que está implementando tarifa zero, está lá, existe, a pessoa não está pagando ônibus. Mais do que isso, outra coisa muito comum nas periferias de São Paulo também, é que quando as empresas resolvem cortar determinada linha de ônibus, e cortam essas linhas de ônibus, a população das periferias queima ônibus nesses bairros. Ela queima ônibus das mesmas empresas. E diversas vezes, depois desse tipo de ação, as empresas voltam atrás, voltam a fazer que aquela linha que é importante para essa população volte a circular. Bom, na mesma lógica a gente pode pensar o que aconteceu em junho. A população foi para as ruas e o que a gente viu foi a população determinando a política tarifária, né? A política tarifária não estava mais na mão do governo, da prefeitura. As próprias pessoas disseram, não, a gente não vai deixar subir para 3,20, isso não vai ser possível. E acho que, enfim, isso é mais um caso que evidencia isso. Que nesses casos, justamente, em vez de objetos simplesmente transportados pela cidade que vão circular de acordo com a lógica posta dela, no centro desenvolvido, da periferia subdesenvolvida, as pessoas se colocam como sujeitos. As pessoas mesmas começam a pautar como devem ser as coisas. E, de certa forma, gerir a cidade, né? Gerir o espaço público. Então, acho que tem dois aspectos interessantes. Lutar pelo direito à cidade, por um lado, é uma luta condicional. Ela é condicionar as coisas que já estão na cidade. Então, nesse sentido que eu tinha falado antes, de um direito a ter os outros direitos, né? A poder acessar os equipamentos de saúde, educação, cultura, etc. Mas ela é ainda mais. Agora eu vou citar a Marina Fix, que chegou aqui. Teve um debate que a gente fez e que a Mariana participou, que foi muito legal, que no final do debate, uma das coisas que ela falou, eu não sei usar exatamente as palavras que ela falou, mas ela falou que lutar pelo direito à cidade também é lutar pelo direito de imaginar outra cidade. Ele é um direito ativo. Isso quer dizer que ele é um direito de refazer a cidade. E ao mesmo tempo, refazendo a cidade, como eu falei, na cidade está implícita todas as nossas relações. A gente está muito condicionado por essa cidade que a gente vive. Mas, por outro lado, a própria luta que vai mudando a cidade, que vai conseguindo fazer essa cidade ser outra, uma cidade que as pessoas possam circular nelas, enfim, também é uma luta que vai refazendo a gente, vai refazendo os nossos desejos, enfim, que vão se proliferando, vão aumentando. Enfim, vão abrindo novas possibilidades de acordo com a luta pelo direito à cidade que a gente vai travando. Vou terminar, enfim, queria ser breve para poder abrir para perguntas, enfim. Mas só para concluir, enfim, depois que as manifestações de junho acabaram, teve muita gente que disse que o movimento Passe Livre saiu das ruas. É um engano isso. A gente está nas ruas, a gente está em cada bairro, a gente está em cada comunidade, ao lado de diversos movimentos sociais. A gente está ao lado dos trabalhadores, a gente está ao lado dos usuários do transporte público. A gente está tentando pensar junto e lutar junto por um outro transporte público, por uma outra cidade.
Junho foi só o começo.